Olá pessoal, eu sou a Dani Carvalho e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o filme do momento. Sim, ainda estou aqui, de Walter Salles, que tem a Fernanda Torres e o Selton Mello no elenco. Para quem não lembra, o Walter Salles também dirigiu Central do Brasil, um filme de 1998, e esse filme é baseado no livro homônimo do Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, que é um dos personagens principais do filme. Eu vou aqui tentar me manter longe do território de spoilers, mas essa já é uma história bastante conhecida, é uma história que ficou muito famosa nos tempos de ditadura, que foi muito falada, e depois que o Marcelo Rubens Paiva lançou esse livro, a história voltou a emergir e deu tom ao filme do Walter Salles. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse filme, sem spoilers. O filme se passa no Rio de Janeiro e conta a história da família Paiva durante a ditadura militar e conta principalmente a história da Eunice Paiva, que se tornou ali uma ativista depois de ter o seu marido levado por agentes da ditadura militar e ter sumido durante a ditadura militar. Então toda a história vai dar muito foco para essa captura, pela ditadura militar do Rubens Paiva e da nova rotina da Eunice Paiva, junto com seus filhos, tentando sobreviver ali com dificuldade financeira, com a nova realidade que lhe foi dada, de ver o seu marido sendo levado literalmente da noite pro dia e sem saber o que aconteceu com ele. E o que mais te prende no filme, o que mais me prendeu no filme foi a direção absolutamente precisa do Walter Salles. Ele tá a todo momento com um controle muito grande daquela direção. Você sente muita angústia em toda aquela calma ali da situação, principalmente da Fernanda Torres. A angústia, o sufocamento, as coisas que não são faladas, você sabe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo as peças principais ali desse jogo, os personagens principais têm que tentar se manter minimamente calmos para também não sofrerem mais do que já estão sofrendo. A aparente calma da Eunice te deixa sempre em uma tensão gigantesca, porque qualquer um ali naquela situação teria surtado, e ela tenta ali se manter numa aparente normalidade, até oferecendo ali comida para os algozes do seu marido, tentando se manter calma, para passar calma para os filhos, e até também para não sofrer algum tipo de repressão ali daquela força militar, daquela força policial que invadiu a casa dela e levou o marido dela para longe da família dela. Então, de fato, é um filme muito tenso, é um filme muito difícil de assistir. Provavelmente eu não vou conseguir assistir de novo, mas com isso eu não quero dizer que o filme não é bom, muito pelo contrário. Foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, foi um dos filmes mais bem dirigidos que eu assisti esse ano, e o filme é de uma sutileza muito grande. Ele te mostra muita coisa sem necessariamente te mostrar graficamente aquilo. As coisas ficam muito no campo das ideias, você fica imaginando o que aconteceu, um certo barulho, um certo grito, um certo olhar, você já consegue perceber aquilo que está acontecendo. Então essa leveza da direção consegue deixar um tema tão difícil um pouco mais suave na sutileza dos personagens, da direção, da retratação ali daquela época, que era outra coisa que eu faço questão de mencionar. A retratação do mundo ali daquele momento, dos anos 70, é praticamente perfeita. Você é inserido naquele mundo e você quase que acredita que aquilo de fato está sendo gravado nos anos 70. As roupas, os carros, os costumes das pessoas, as pessoas tinham muito costume de receber os amigos em casa. Hoje já é um pouco mais difícil disso acontecer, com o advento da internet, mas naquele momento era muito comum você estar com a casa sempre cheia de amigos, e as festas, e todo mundo fumando ali no meio da sala, fumando no meio de crianças, era uma coisa super comum. Então a retratação dos anos 70 ficou perfeita, o que é uma coisa muito triste também, porque uma época muito bonita que foi os anos 70, principalmente ali no Rio de
Janeiro, com suas paisagens, foi totalmente desgastada por essa coisa super triste que aconteceu no país, que foi a ditadura, por todas as mortes, por todos os desaparecimentos. Tem-se notícia aí de quase 30 mil mortos na época da ditadura. Então, realmente, toda a beleza desse cenário construído ficou apagado por um tema tão difícil, tão sensível que foi a ditadura. Mas falando de uma das maiores preciosidades desse filme, que são as atuações, não tem como não falar da atuação formidável da Fernanda Torres. Ela é de uma sutileza, de uma calma, de uma leveza, que poucas atuações até hoje me tocaram tanto como a atuação da Fernanda Torres. Ela tem uma cena que me marcou muito. Eu vi esse filme ontem e fui dormir pensando nessa cena. Uma cena ali de um interrogatório, não vou entrar muito em campo de spoiler, mas uma cena em que ela tá sendo interrogada e você vê que ela tá tentando manter a calma, ela tá falando baixo, ela tá tentando manter um certo controle ali da situação, mas ao mesmo tempo na fala dela você vê o rosto dela trêmulo, você vê a mão dela trêmula, você vê a voz dela trêmula. Então, são poucos atores que conseguem exprimir tanto nervoso, tanto medo, sem esbravejar, sem gritar, ela num olhar, numa fala. Você consegue ver o tanto que ela tá amedrontada, mas mesmo assim ela tenta manter a aparente calma para tentar ter um pouco do controle da situação, que infelizmente ela não tem nenhum. E a atuação dela me tocou muito por um principal ponto. Eu senti muito a dor dela como mãe. Eu sou mãe e eu sei que diversas vezes você tem que colocar o seu sentimento no bolso e fazer o que precisa ser feito e ficar bem para cuidar do seu filho, para que ele não sofra junto com você, e ela faz isso com maestria. Veja, o marido dela sumiu, ela não sabe o que aconteceu com o marido dela, ela não sabe o que ela vai fazer para sustentar os filhos, ela não sabe se alguém vem buscá-la também no meio da noite para ser presa, para ser morta, e ao mesmo tempo ela tá lá dando carinho para os filhos, tentando mostrar para os filhos que tá tudo bem, que as coisas vão se resolver, deixando com que eles percebam, cada um a seu tempo, que o pai deles não vai voltar mais. Então esse amor de mãe conversou muito comigo, porque só um amor muito forte como o amor de mãe faz com que você realmente coloque o seu sofrimento de lado em prol de um bem maior, que no caso é o bem-estar dos seus próprios filhos. O Selton Mello, sem surpresas, conquista pela sua simpatia, ele faz de primeira você se apaixonar por aquela família, pela rotina daquela família. Ele também é um homem muito calmo, muito tranquilo, muito carinhoso com seus filhos, com a Eunice, sempre muito preocupado com os familiares e com os amigos. Então, nos primeiros 15, 20 minutos de filme, você tá totalmente vendido para aquela família, você já gostou daquela família, você sente por aquela família, porque você vê que apesar das dificuldades, são uma família muito feliz. Você consegue trazer isso para sua realidade. É uma realidade muito verossímil. Então, quando ele some, a falta dele realmente é muito sentida, porque era um pai muito querido, era um marido muito afetuoso, era um amigo que todos gostavam. Então você vê a luta daquelas pessoas para tentar ajudar de alguma forma e você sente a falta daquele personagem. As crianças também são maravilhosas, os atores são muito bons, cada um à sua maneira. Os mais velhos que já conseguem entender ali a gravidade do que está acontecendo, e os mais novos que ainda dentro daquela inocência não conseguem entender a gravidade, mas já tem aquele sofrimento ali de olhar aquela casa vazia, de não saber cadê o seu pai, de não entender por que estão indo embora. Então realmente eles são parte muito importante do filme para te fazer sentir todo o peso daquela história da ditadura. Na hora que o filme acabou, aconteceu uma coisa muito bonita, todo mundo aplaudiu e não tinha como não aplaudir. A direção tão perfeita como foi, as atuações tão perfeitas como foram, e também toda essa campanha aí que tá sendo feita pro Oscar, né? É um filme que tá muito falado, ele tá muito bem cotado para ser indicado para o melhor filme estrangeiro do Oscar do ano que vem, do ano de 2025. A Fernanda Torres também tá bem falada para ser indicada como melhor atriz, e eu acho, como diria um crítico de cinema aqui do YouTube, que eu sigo, o Thiago Belotti, se ela não foi indicada pro Oscar, não tem justiça no mundo, porque ela faz aqui o inimaginável. No Festival de Veneza, quando eles apresentaram o filme, eles foram ovacionados de pé por mais de 10 minutos, inclusive tem vídeos da Fernanda Torres e do Selton
Selton Mello chorando ali copiosamente com esse reconhecimento, com justiça, porque o filme é maravilhoso. As fotos que passam após os créditos são também muito pesadas, porque são fotos muito bonitas, mas são fotos que você pensa, aconteceram há poucos anos atrás. Aquilo realmente aconteceu com uma pessoa, realmente aconteceu com uma família, mais de uma família, né? Como eu disse aqui, quase 30 mil pessoas morreram, desapareceram aí no período da ditadura. Então foi uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo atrás. É uma história muito triste, é uma história muito pesada, é um filme difícil de digerir, mas vale cada segundo da sua ida ao cinema. E vamos ficar torcendo aqui por uma indicação ao Oscar, quem sabe duas, mas mesmo que não seja indicado, isso não vai tirar a beleza do filme, porque ele realmente é muito bom. Espero que vocês tenham gostado da análise desse filme. Se estiverem gostando do conteúdo, lembrem de dar like no vídeo, se tornarem membros aqui do canal do YouTube e me seguirem também no Instagram. Até a próxima!